Muitas e muitas vezes, várias pessoas perguntam para mim como que eu lido com bloqueio criativo ou até mesmo como elas devem lidar com esse bloqueio. Também eu recebo muitas perguntas falando, né, mandando assim para mim, as pessoas falam tipo, Davi, como que você faz para ser tão produtivo, para ser tão criativo, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como que você lida quando você está bloqueado criativamente falando? Bom, a resposta é que talvez eu não acredite tanto assim no bloqueio criativo como a maioria das pessoas acreditam. Eu posso acreditar, mas não é da mesma forma que a maioria das pessoas pensam. E é por isso que eu peço para que você fique até o final desse vídeo para você entender melhor. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre uma coisa que assombra muitos profissionais criativos, inclusive os designers. Inclusive, se você é um designer, se você trabalha na área, deixa aqui nos comentários que eu quero saber com o que você trabalha especificamente. Coloca aí nos comentários. Eu sou designer e faço marcas, eu faço identidade visual, eu sou social media, eu trabalho com marketing. Deixa aqui nos comentários para eu te conhecer um pouquinho melhor. E aí, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre bloqueio criativo, né? Como eu estava falando, uma coisa que assombra muitos profissionais criativos, exatamente por conta que muitas vezes a gente quer produzir, a gente quer fazer algo ali, só que, a cabeça não vai, as coisas não funcionam do jeito que a gente pensa, e aí a gente chama de bloqueio criativo, e é exatamente aí que eu vou explicar a minha teoria para você. Como eu estava falando, quando a gente trabalha em uma área que depende da criatividade para a gente conseguir produzir, existem diversos pontos, tanto os positivos quanto os pontos negativos, que podem, né, atrapalhar ou auxiliar a gente nesse processo todo. É por isso que cada vez mais as empresas, os próprios profissionais freelancers ou até mesmo as pessoas comuns estão investindo em inteligência emocional. Para quê? Para saber como que a mente funciona, para aí sim conseguir produzir melhor, trabalhar melhor e conseguir render aquele tanto que a gente espera. Porque a partir do momento que você entende a sua mente, você entende como que funciona a sua cabeça, a sua inteligência emocional, você consegue inclusive ter um controle emocional, você já consegue dominar a sua mente fazendo com que ela trabalhe ao seu favor e você sabe exatamente até que ponto você pode ir, até que ponto você pode ultrapassar, né, sem muito ali também essa questão de esforço e excesso da sua mente, porque senão pode acarretar em problemas, saúde e tudo mais, mas é muito importante controlar a nossa mente para a gente saber exatamente como que a gente vai conseguir usufruir dela da melhor maneira possível, em alta voltagem, sempre que a gente precisar. E aí já entra no assunto que a gente vai falar aqui, porque talvez esse, pelo menos para mim, é o segredo de tudo. É você saber dominar a sua mente, dominar a sua cabeça, para você controlar tudo que está ao seu redor, ou simplesmente tudo que você precisa fazer naquele dia, naquela semana, ou naquela demanda específica. Só que daí, falando de demanda específica, entra exatamente o ponto, né, do tema aqui do vídeo, que é o bloqueio criativo. Só que muitas pessoas, muitas vezes, acham que o bloqueio criativo é simplesmente porque estamos bloqueados criativamente falando. Como se a nossa criatividade, sei lá, existisse um refil dela, e aí a gente vai usando, e chega no momento do bloqueio criativo, que é quando a gente está sem criatividade nenhuma, e a gente não consegue mais criar nada. E aí entram algumas coisas aqui que eu trouxe para esse vídeo para explicar para você, para ver se você concorda comigo e para ver se faz sentido na sua cabeça aí e também na sua vida para você conseguir aplicar e meio que se livrar desse bloqueio criativo que muitos falam por aí. O bloqueio criativo muitas vezes não é falta de criatividade naquele projeto que a gente está trabalhando, mas sim fatores externos que acabam atrapalhando a nossa produtividade ou até mesmo o nosso rendimento naquele determinado projeto que estamos trabalhando. Então, se você não conseguiu entender, vem comigo que eu te explico. Se liga só. A primeira coisa que você vai precisar fazer, já anota aí, é pegar referência. E aí lembra daquilo que eu falei do refil? É a mesma coisa que você pensar em um regador de planta. Para você regar uma planta, você precisa colocar água dentro do regador e aí você vai lá na plantinha e vira assim e consegue regar, certo? Certo. Se você tentar regar a planta com o regador vazio, sem água, você não consegue. E aqui vem a analogia. A água seria a referência que a gente busca no dia a dia, seja no Behance, seja no Pinterest, no próprio Instagram, no TikTok, enfim, qualquer rede social ou até mesmo em qualquer plataforma que você prefira por aí para pegar as suas referências. E aí, continuando com a analogia, a água seria a referência. Então você tem um regador, que seria a sua mente, você abastece o regador com água, que seria as referências, e aí na hora de você regar a planta, que seria o seu projeto, você consegue porque você está abastecido. Então a primeira coisa é referência. Davi, como que faz para pegar referência? Davi, como que faz para ir em busca de referência certa para o meu projeto ou simplesmente para eu conseguir pegar aquelas referências
ao ponto de não copiá-las, e sim de servir de inspiração. Isso tudo a gente fala em vários outros vídeos e vários outros conteúdos lá mesmo no nosso Instagram e também aqui no YouTube, mas só de forma breve, de forma resumida. Quando você pega uma referência, é muito mais provável que você vai copiar ela mesmo que de forma inconsciente, porque você só tem uma referência, um ponto de visão. Quando você pega mais de uma referência, você tem vários pontos de visão e aí você consegue mesclar todas elas automaticamente na sua cabeça, fazendo o mix, e aí você pega um pouquinho de cada e aí desse pouquinho de cada você transforma na sua própria referência. Você cria algo novo, meio que mesclando, fazendo um mix de tudo aquilo que você viu para você, para aquele projeto que você precisa entregar. E aí, conforme você vai pegando referência, quanto mais você pega, mais automático isso fica. Você pode entrar num site totalmente aleatório e ver um banner ali com algumas cores aplicadas, você já começa a deduzir como que ficaria em tal projeto. Você sai na rua, vê um outdoor, vê uma placa, você já pensa certinho como que ficaria aquilo em determinado projeto, tira uma foto, guarda numa pasta, enfim, vai coletando referência ao longo dos dias, ao longo das horas, para na hora que você precisar fazer um projeto, você não necessariamente vai lá ver a referência, mas de tanto você consumir, já está guardado no seu depósito aqui, que seria a sua mente. E aí, falando um pouco mais de mim, né, como que eu faço? Como que eu faço para coletar essas referências e até mesmo guardá-las? Eu tiro foto, eu anoto, eu escrevo, independente de onde eu esteja. Se eu estiver na rua, tô com o celular, eu escrevo no bloco de notas. Se eu estiver aqui em casa, eu gosto de escrever um pouco à mão também, às vezes, eu vou, pego um papel e caneta e escrevo, meio que faço um rascunho ali, um desenho para ver como que ficaria, para conseguir imaginar aquela referência na prática. E uma coisa que é muito importante também que eu faço é sair da minha bolha. Então eu estouro a minha bolha, eu não fico só consumindo conteúdo de outros designers ou até mesmo de outros social medias. Não, eu saio da bolha, eu vou ver coisa de atleta, eu vou ver coisa de esporte, eu vou ver coisa de culinária, eu vou ver coisa de ciência, enfim. Várias paradas totalmente diferentes, totalmente aleatórias daquilo que eu tô acostumado a ver, daquilo que eu tô acostumado a trabalhar, pelo menos, para aí quando eu precisar fazer algo um pouco fora da caixa, eu tenho referência o suficiente fora da caixa para buscar inspiração lá. Com isso tudo, as suas ideias vão surgir com mais facilidade. E aí você já começa a quebrar aquela parada do bloqueio criativo. Ah, Davi, mas e se eu pegar um monte de referência e mesmo assim não conseguir criar? O que que isso significa? O que que eu posso fazer? Tem como me ajudar? Sim, tem. Se liga. Você precisa primeiro entender como que funciona um projeto meio que num olhar clínico ou até mesmo robotizado perante aquela coisa. Pensa assim, na hora de criar um post, você entende que o post ele é uma coisa só, quando está finalizado, mas aí quando você está fazendo, você vê ele em camadas, certo? Então pega um post, ou até mesmo tenta visualizar um post na sua mente, e tenta transformar ele, ao invés de ser uma coisa chapada, uma coisa clean, tenta transformar ele em algo bidimensional ou até mesmo tridimensional. Tenta virar ele um pouquinho na sua mente. E aí você começa a enxergar as camadas do post. Então seria background, fonte, imagem, elementos secundários, elementos complementares e finalização. Então você consegue, ao invés de enxergar uma coisa chapada, uma coisa sólida, uma coisa só, você vira um pouquinho de lado, vira um pouquinho nessa questão 3D e começa a enxergar as etapas do post. E aí quando você vai fazer algo, você consegue fazer de forma muito mais estruturada, de forma muito mais por etapa, os processos. Então, ó, primeira parte, o background. Então eu vou lá, coloco todo o background. Segunda parte, eu vou ver o texto que eu tenho que colocar no post. Então, são os textos que vão nas informações, tanto o texto principal quanto o texto complementar. E aí, depois eu vou colocando imagem, vou colocando textura, aí depois eu vou colocando os elementos complementares, os elementos secundários. Enfim, aí depois você finaliza, né? Na última parte ali, você realmente finaliza. Então, pode passar por algum tipo de manipulação de imagem, ou até mesmo algum tipo de correção de cor, coisa nesse sentido, se você souber fazer. Então, você começa a perceber que além das referências, você precisa ver o projeto como algo desestruturado. Você vai ter ali no final das contas, no entregável, um projeto mais fechadinho, mais compacto, uma coisa só, mas na parte da criação você precisa ter o seu olho meio que biônico para conseguir enxergar, ao invés de uma coisa só, enxergar várias etapas, meio que uma sanfona, né? Você abre a sanfona, você vê várias partezinhas, e aí quando você fecha, você vê uma coisa só. Então é basicamente isso. Só que tem muita gente que fala, tá, Davi, eu sei o processo, eu sei as etapas, eu sei exatamente o que eu quero, eu busquei referência e mesmo assim eu tô bloqueado criativamente falando. Aí entra a minha teoria. Muitas vezes você não está bloqueado criativamente falando, você está sendo atrapalhado por algum fator externo. Esse fator externo significa, muitas vezes,
falta de dinheiro, preocupação com alguma conta, algum boleto, alguma ansiedade que você está nutrindo dentro de você por algum motivo específico, sei lá, quer comprar alguma coisa ou está esperando alguma coisa chegar que você comprou, ou simplesmente vai ver alguém que você gosta, ou então alguma briga na sua família, nas pessoas ao seu redor, está te deixando meio mal e isso está interferindo no seu trabalho. Então você consegue perceber que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, quase 100% das vezes, as coisas externas atrapalham o nosso rendimento. Então você não está bloqueado, criativamente falando. Você está só bloqueado porque alguma coisa externa está afetando a sua criatividade. Não é à toa que se você colocar a bunda na frente do computador, sentar ali bonitinho e pegar para fazer o que você tem que fazer, concentrar ao máximo, você vai conseguir. Porque pegando referência, sabendo as etapas e os processos que você tem que passar, você consegue entregar aquilo que você precisa. Então, existe uma técnica para fugir do bloqueio criativo. É pegar referência e estudar ao máximo, né? Você pega a referência e estuda ao mesmo tempo. Então, essa questão da teoria junto com a prática também é muito importante. Você saber os processos, as etapas, tipo, por exemplo, quero fazer um site. Como que um site é feito? É primeiro o tema do site, depois vai de cima para baixo, né? Então, vai o menu, depois vai as páginas, depois vai toda a questão do catálogo, as imagens, os textos, tudo ali linkado, que não sei o quê. Vou fazer um post para rede social, já comentei, vou fazer uma identidade visual, então passo por briefing, passo por rascunho, passo por referência, pesquisa de mercado, depois vai para criação, depois vai para entrega, e aí finaliza tudo, que não sei o quê. Então você consegue perceber que em todo trabalho, em todo serviço, existem etapas, e quando você sabe das etapas, tudo fica mais fácil. Só que se ainda assim as coisas não estiverem rolando para você, tenta identificar dentro de você o que está te deixando mal, o que está te fazendo, sei lá, não conseguir render o suficiente. E como eu disse, muitas vezes mesmo, é coisa externa. E aí você resolvendo essa coisa externa ou simplesmente não focando nela, você consegue produzir muito melhor. E aí vem uma outra analogia. Pensa que você está com gripe. Você está, com muita gripe, está tudo anasalado, você está doente, que não sei o quê. Um dos sintomas que mostra o que você tá sentindo, que você tá com gripe, é a tosse. Outro sintoma é o nariz escorrendo. Então você consegue perceber que de uma gripe a gente tem vários sintomas que conseguem mostrar pra gente que a gente está gripado, que a gente está doente. Só que na hora de tratar essa gripe, você não vai tratar somente o nariz escorrendo, você não vai tratar somente a tosse, você não vai tratar somente, muitas vezes, a febre, né, que muitas vezes dá, ou então a moleza no corpo, ou então a dor de cabeça. Não. Você não vai tratar o sintoma, você vai tratar a causa, que no caso é a gripe. É a mesma coisa do bloqueio criativo. Quando você está bloqueado criativamente falando, é o sintoma. É o que está mostrando para você que alguma coisa aqui na base, dentro de você, está te atrapalhando. E aí você não consegue criar. Só que se você perceber, você não vai conseguir fazer nada quando você precisa focar. Por exemplo, para criar alguma coisa, você precisa focar. Para ler um livro, você também precisa focar. Quando você estiver bloqueado, criativamente falando, tenta fazer alguma outra coisa que demande muito foco para você ver se vai dar certo, se vai rolar. Não vai rolar, porque o problema não está na criatividade. Está na questão que está te atrapalhando aqui na base, que muitas vezes vem de fora. Então, você resolvendo esse problema que vem de fora, você consegue melhorar a sua criatividade, o seu foco, aquilo que você tem que fazer e tudo mais. Beleza? Então, é por isso que eu disse lá no início, você precisa investir um pouquinho em habilidades emocionais, né? Controle emocional, entender um pouco como funciona o seu organismo, o seu processo, a sua mente, entender também o seu nível, né? De, até onde eu posso ir? Eu posso ir até aqui? Daqui pra frente eu já começo a me sentir mal, já começo a me desgastar. Ou então, eu vou me esforçando aos pouquinhos pra aumentar essa minha barra de limite aqui. Meio que, né, como se fosse, sei lá, um treino mesmo. Então, tudo isso você precisa saber dentro de você e também não deixar as coisas externas te afetarem a esse ponto. Porque, uma vez que a coisa te afeta, beleza, show de bola, todo mundo é humano. 2, 3, 4, 5, pode, né, dar aquela tiltada na sua vida aí, você vai ficar meio... Nossa, cara, é difícil. Você não vai conseguir entregar as coisas que você quer entregar, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer, você vai atrasar as suas paradas, você não vai conseguir render o tanto que você quer. Isso vai virando uma bola de neve, porque você vai ficando triste, você vai ficando cabisbaixo, você vai ficando deprê,
e aí as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que saísse, certo? Então, ó, reforçar a sua inteligência emocional para você conseguir controlar as coisas que vêm de fora e acabam te atingindo. Demorou? Então, espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha entendido também e que essas dicas funcionem para você aí na hora de você aplicar. Qualquer outra dúvida você pode deixar aqui nos comentários, então comenta aí, que é muito importante a gente ter essa troca. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal porque é muito importante e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!